Capítulo 3.1 A dança guerreira da teia dos povos. No período da construção, porque nós não somos do fazer, nós somos da construção. Mestre Joelson Ferreira. A Escola do Cacau no assentamento Terra Vista. Primeira etapa da formação de construtores e defensores de terra e território. Licença aos povos e comunidade da teia dos povos para somar na luta e construir um pensamento em dança que compreende, na prática dos manejos tradicionais, os fundamentos de uma dança que contracoloniza o sistema ao propor modos de viver, plantar e regenerar a terra e a vida na terra. A lida na terra se faz da intimidade com as raízes, sementes e sabedorias ancestrais, mas também de resiliência, para que, pouco a pouco, os povos retomem suas terras para plantar e viver o que a colonização violou por séculos. Conscientes dos nossos movimentos, manejamos e confiamos que, para daqui 3.000 anos, o bem virá. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2024, o assentamento Terra Vista e a Teia dos Povos abriram as portas da Universidade dos Povos para promover, de forma autônoma, a formação imersiva prática teórica de construtores e defensores de terra e território. As inscrições ficaram abertas por um longo período. Todas as pessoas interessadas puderam participar, sendo elas pessoas territorializadas, as que vivem em suas comunidades tradicionais, ou desterritorializadas, as que nasceram ou migraram por diversas circunstâncias para as grandes e pequenas cidades e outras geografias urbana-rurais. Essas pessoas desejavam se aproximar ou já estavam próximas de organizações, comunidades e povos em luta. Mestre Joelson, nosso grande mestre nessa jornada junto à comunidade do assentamento Terra Vista, nos recebeu com ritos de boas-vindas, comida, banho, pouso. Nos apresentou o Rio Aliança e proporcionou o tempo para achegarmos, uma semana para pousar e sentir a floresta plantada que estávamos habitando. Pela sua urgência em semear e unir forças para o avanço na luta por terra, Joelson era paciente. Nas rodas de conversa, seus pensamentos, contos e poesia instauravam as bases da Escola do Cacau. Homem de Ogum, ele nos propunha muscularmente transformar o rumo das nossas vidas pela ação concreta. Movimento materializado, coreografia dos povos semeando os pastos, plantando árvores, fazendo roças, manejando abelhas, quebrando cadeados e asfaltos, soltando os rios, limpando os mangues, erguendo os terreiros, as cozinhas, as casas de cultura, as casas de farinha, as fábricas de cacau, as medicinas, as fossas, os poços d'água. Se tratava ali, e ainda se trata, de unir forças para realizar a coreografia de abundância da unidade dos povos, para uma vida, segundo ele, vivida de festa, trabalho e pão. No grupo diverso, volumoso e itinerante que se formou, sempre uma pessoa partia e outra chegava, formando acampamento e ocupando os alojamentos. Os mundos daquelas que participavam da formação foram se encontrando. Estávamos presentes nessa configuração única, imensa de gente. Algumas já se conheciam da luta, outras estavam vindo sós, outras com seus companheiros cachorros, mães com seus filhos e filhas, famílias. Eu estava acompanhada de Maiara Daltro, que assim como outras pessoas, permaneceu no assentamento Terra Vista depois da formação para aprofundar-se e fazer-se no coletivo, na construção de um paraíso e uma luta permanente pela autonomia. Na primeira etapa, da qual participei e me atentarei aqui, adentramos a formação por 2 meses imersivos. Em tempo integral, ela aconteceu durante os 3 turnos.
Os cursos e as tarefas para o bem-estar do coletivo em formação eram realizados durante o dia. À noite, nos dedicávamos à formação política com professores e professoras, artistas, ativistas e parceiros da TEIA. No fim de semana, aconteciam os encontros culturais, nos quais a juventude organizava um palco livre para apresentar suas artes. Durante a construção da formação, fomos responsáveis pela colheita e compra dos alimentos para a feitura das refeições. Na cozinha, trabalhavam conosco as moradoras do assentamento, Dona Mari, Vilma, Silvia e Vânia, mulheres seguras e experientes para gerir uma cozinha de luta com panelas para alimentar um mutirão de pessoas antes e depois dos trabalhos. Sem elas, se levantando de madrugada para deixar o café pronto às 7 da manhã, nossa formação seria outra. Realizávamos as tarefas base organizadas por núcleos de pessoas que se revezavam nas atividades. Tínhamos o compromisso do terreiro lúdico, que depois se aprofundou e se transformou num núcleo específico, com criação de pedagogias próprias, da limpeza, da cozinha, da cultura, da comunicação, da infraestrutura e da segurança. Começamos a experimentar esse formato de construção para alcançarmos a organicidade do grupo, entendendo com o tempo as habilidades de cada pessoa. Esse procedimento coreográfico, pensado para um grupo grande de pessoas, era a metodologia da formação integral das pessoas no território, conduzida pela organização da formação. A imagem abaixo registra um momento de volta da colheita de alimentos para o preparo do almoço. Percebemos na foto 7 pessoas segurando folhas de cacau novinhas, bredo, capeba, capim-santo para o chá. Com esse aprendizado prático, íamos conhecendo o território e tomando conhecimento dos detalhes, dos segredos, das combinações dos sabores e a nutrição da mata cabruca. Imagem. Na foto, 7 pessoas posam para a foto com a sua colheita na mão. Maiara, José, Léo, Georgiana, com as mãos cheias de folhas comestíveis da Mata Atlântica. Assentamento Terra Vista, Arataca, Bahia, 2024. Imagem do acervo de comunicação da Teia dos Povos. Entre os cursos oferecidos de forma gratuita e autogestionada na formação estavam agroecologia, bioconstrução, agente de saúde comunitária integrativa, com ênfase em fitoterápicos, agroindústria do solo ao chocolate, música e instrumentos musicais com ênfase em luteria e gastronomia, alimentação do bioma da Mata Atlântica e da Cabocla, e computação gráfica, comunicadores populares com atuação nos territórios digitais. Imagem. Mestra Japira está sentada num pano branco, onde dá aula sobre as ervas que se encontram no pano. Aula da mestra Japira Pataxó, assentamento Terra Vista, Arataca, 2024. Imagem do acervo de comunicação da Teia dos Povos. A escola de cacau acontecia em muitos âmbitos e em diversos espaços do assentamento Terra Vista. Na imagem acima, o registro de uma aula com a mestra Japira Pataxó, na condução de uma aula no curso de saúde comunitária. Pelas ruas do assentamento, um grupo de pessoas era guiado por ela para identificar e apanhar as ervas em estudo aprofundado das medicinas, para depois se transformarem em tinturas, xaropes e banhos. Mestra Japira Pataxó é pajé da aldeia Novos Guerreiros, localizada em Porto Seguro e Cabralha. Profunda conhecedora das plantas e suas medicinas, sente orgulho em passar para a frente os saberes de cura grafados no seu livro Saberes dos Matos Pataxó. Japira é rezadeira e parteira. Em 2022, foi nomeada professora por notório saber na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e, em 2024, pela Universidade Federal da Bahia, UFBA.
Acompanhei aulas da mestra Japira na UFBA. Uma das suas proposições foi a construção de uma choça e a plantação de canteiros de ervas no Jardim Indígena do Campo São Lázaro, em Salvador. Para receber as alunas e os alunos da Licenciatura Intercultural Indígena, preparou peixe assado na folha de bananeira. Suas práticas dentro da universidade nos mostram que é possível vivenciá-las à nossa maneira, pois as medicinas para curar a humanidade estão bem aqui, debaixo dos nossos pés e ao nosso redor. Voltando à formação na Universidade dos Povos, a pergunta prática era: como aprender a caminhar juntos? O processo foi alimentando essa questão. Enquanto grupo, vivemos durante esse período os contrastes de realidades diversas, as dores da vida, as necessidades de se afirmar. Fizemos os exercícios de entrar em estado de organicidade a partir dos princípios de convivência do assentamento Terra Vista. Foi necessário ao grupo trabalhar a humildade, lidar com os impulsos e as complexas camadas do ser humano aparecidas nas encruzilhadas do encontro. Foi preciso ao grupo analisarmos juntos e em que pé estávamos coletivamente, mapear as interseccionalidades que nos constituíam enquanto unidade e entender individualmente onde pisar, como gingar, como fazer parte. Sermos flexíveis, porosos e muito atenciosos com o território permanentemente em luta que nos acolhia. Muitas premissas da organização da luta por terra foram citadas nas rodas de conversa e está no livro Por Terra e Território, Caminhos da Revolução dos Povos no Brasil 2021, escrito por Mestre Joelson e Erasto Felício. Um trecho diz: a cooperação é o fundamento dessa aliança entre territórios organizados e militância desterritorializada. Dessa forma, todo movimento importava, e todo detalhe da ação e da relação um com os outros reverberava no andamento da formação. As complexidades não estavam dadas a todas as pessoas. Era preciso explicitar que a experiência de mundo de um jovem indígena aldeado, de um jovem negro quilombola e de um jovem branco trans na cidade eram distantes. Assim como a experiência de um jovem branco de esquerda é diferente do jovem preto da periferia que mora em ocupação urbana. O racismo e o machismo chegam diferentes em cada pessoa, em cada contexto. Se quiséssemos avançar, era preciso saber o lugar que ocupávamos nessa luta. Para tal batalha, os passos estavam em saber escutar e realizar as tarefas dadas pelas lideranças, as mestras e mestres que estão na linha de frente e sabem a experiência real da luta. Mestre Jorge Arrasta, do Quilombo Oitici, em Itacaré, veio para o Terra Vista e abriu uma roda de conversa em frente à Casa de Cultura. Ele nos concedeu sua ideia direta e reta, em especial para as pessoas chegantes, desterritorializadas e dotadas de privilégio por serem brancas. Suas palavras arderam, as pessoas afloraram-se na responsabilidade de tatear o chão e não vacilar com o trabalho de libertação da colonização que está sendo feito desde 1500 pelo povo preto indígena. Para quem escutar e andejar com cuidado nas florestas e nas roças da resiliência, os povos em luta vão acolher e ensinar, assim como fez o assentamento Terra Vista. Imagem. No centro está Mestre Jorge Rasta. Ele gesticula com as mãos e usa uma bata amarela. Seus dreads estão enrolados na sua cabeça. Muitas pessoas estão presentes e todas elas olham para ele. Fala do Mestre Jorge Rasta na Casa de Cultura. Assentamento Terra Vista, Arataca, Bahia, 2024. Imagem do acervo de comunicação da Teia dos Povos. Imagem.
uma grande roda se forma em frente à Casa de Cultura. Roda de conversa na Casa de Cultura, assentamento Terra Vista Arataca 2024. Imagem, acervo de comunicação da Teia dos Povos. As imagens acima são da roda de conversa em frente à Casa de Cultura. Naqueles dias, dentro da formação, a casa abrigava o encontro da juventude da Teia dos Povos, no qual a juventude territorializada se reencontrava, se celebrava. Na imagem, podemos perceber o volume das pessoas que se deslocou para a formação. Como símbolos da luta, compõe o centro da roda uma mandala feita com folhas, flores rosas e um tambor. Para demonstrar a solidariedade da Teia dos Povos ao povo palestino, que hoje sofre um genocídio vindo de Israel que bombardeia seu território, a bandeira da Palestina está estendida na parede da Casa de Cultura. Havia muita gente concentrada nesse momento. Nessa mesma roda, Mestre Joelson, entre muitas ideias, nos disse: o movimento que o capitalismo está fazendo agora é o movimento finalístico dele, e esse movimento pode finalizar a nossa existência aqui na Terra. Nós cuidamos tão bem do capitalismo. Tem gente que acorda às 3 horas da manhã para cuidar do capitalismo e deixa de cuidar das coisas mais simples, do nosso lar, da nossa casa. Nós abandonamos os filhos para cuidar do capitalismo. Nós abandonamos nossas anciãs para cuidar do capitalismo, enlouquecendo todos os dias para chegar no final do mês, ganhar um salário que não dá para comer, não dá para viver, não dá para pagar o transporte. Nós estamos nessa frenesia. Ou a gente desacelera e volta para casa, ou não tem mais caminho para nós. A cidade está abarrotada. Para Mestre Joelson, voltar para casa é ir para a luta. Se aliar à luta é estar junto daqueles que nunca puderam sair dela. Vivenciamos a luta, cada qual na sua posição, para compreender que ela requer preparo, estudo, sentido, que é processual, cotidiana, coletiva, pedagógica, dolorosa, mas construída de esperança e fé nas sementes que irão florescer. Em 21 de janeiro de 2024, durante a formação, um marco de violência ao povo pataxó. Assassinaram a pajé nega Pataxó Ranranrãe. Tudo para, tudo parou. Esse marco nos fez sentir porque nos era repetido inúmeras vezes que os territórios retomados estavam em constante estado de vigilância. Por isso era preciso cuidar das nossas atitudes. Com isso, os tempos descompassados no processo da nossa organicidade foram se transformando e tomaram uma proporção pequena diante ao ataque ao povo pataxó Ranranrãe. Imagem: uma criança do assentamento com a máscara cobrindo seu rosto e deixando só os olhos de fora, olha para a câmera. Ao seu fundo está um estandarte escrito Teia dos Povos. A esperança, menino. Cortejo de encerramento da primeira etapa de formação de construtores e defensores de terra e território. Assentamento Terra Vista, fevereiro 2024. Imagem de Deriva Jornalismo.